Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui dando prosseguimento ao nosso estudo da belíssima obra de Carlos Juliano Torres Pastorino, chamada Sabedoria do Evangelho. Estamos no volume 2 e hoje damos prosseguimento ao estudo falando sobre o capítulo a respeito da cura do leproso. Pois bem, lembrando que o objetivo desse estudo é trazer à risca o que Pastorino traz de reflexões a respeito da mística, a respeito do simbolismo que há nos eventos que aconteceram na vida de Jesus, que são registrados nos evangelhos, não tendo qualquer pretensão de explicar, segundo a lógica da doutrina espírita, como aquele milagre especificamente aconteceu. Não é nosso objetivo. Temos outras obras maravilhosas no seio da doutrina espírita para falar sobre isso, a exemplo do próprio livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, que já trazem uma contribuição ímpar a respeito disso. Sugerimos a leitura deste livro, o livro A Gênese, que vai trazer explicações lógicas sobre como aconteceram esses milagres, entre aspas, né? Milagres no sentido de coisas admiráveis que Jesus fez. Pois bem, ali nós vamos ter explicações de como ele manipulou o fluido cósmico universal, sobre como ele conseguia utilizar as suas mãos para imantar, para trazer cura. Não é nosso objetivo aqui trazer informações a esse respeito, e a gente então sugere a leitura do livro A Gênese, além de outras obras complementares que podem lançar luzes a respeito dessas dúvidas. E hoje, especificamente, a gente vai falar de uma doença muito antiga, uma doença que realmente pode fazer uma diferença enorme. Uma doença que está decaindo, que o número de casos está diminuindo. Atualmente são 15 mil casos registrados por ano, que é o mal de Hansen, a hanseníase, como era conhecida também como lepra, né? Era famosa com esse nome de lepra, que na verdade é uma doença perfeitamente curável, desde que tenha uma terapêutica adequada. É, na verdade, uma patologia, uma infecção crônica que normalmente é causada pelo bacilo álcool-ácido resistente chamado Mycobacterium leprae, que também descobriram recentemente no México um outro tipo de organismo que também causa isso, que tem um tropismo, ou seja, tem uma atração pelos nervos periféricos, pela pele e pelas mucosas do nosso trato respiratório superior. Os principais sintomas, são múltiplos esses sintomas, inclusive as lesões cutâneas, que são polimórficas, são anestésicas, ou seja, você não consegue sentir nada com aquela mancha ali, e tem uma neuropatia, ou seja, adoece, né, os nervos. É uma doença que vai ser tratada com dapsona, combinada com outros fármacos antimicobacterianos. Os pacientes se tornam rapidamente não contagiosos depois do início dessa terapêutica. É super fácil. Então hoje a gente vai falar disso. A gente vai falar do capítulo A Cura do Leproso, que Pastorino vai colocar justamente o que está escrito no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos 2 e 4. Ele diz assim, ó, e aproximando-se um leproso, prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. E estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo, quero, fica limpo. No mesmo instante, ficou limpa a sua lepra. Disse-lhe Jesus, olha, a ninguém o digas, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Aí Pastorino vai e traz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, quando ele diz assim, chegou a ele um leproso
e pedindo de joelhos, disse: se quiseres, podes limpar-me. Compadecendo-se Jesus, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra e ficou limpo. Advertindo-o energicamente, logo o despediu, dizendo: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece-lhe pela tua limpeza o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho. Mas ele, ao sair dali, começou a anunciar muitas coisas e a divulgar a palavra, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. E aí lá em Lucas, no capítulo 5, versículos de 12 a 16, nós vemos também a descrição disso aí. Ele diz assim: e aconteceu então estar ele em uma das cidades, e eis um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu de rastros e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra. Ordenou-lhe Jesus a ninguém falasse, mas, abre aspas, vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta pela tua limpeza, conforme ordenou Moisés, para lhes servir de testemunho. Fecha aspas. Porém, a fama, a respeito dele, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Mas ele retirou-se para os desertos a orar. Pois bem, é isso aí, os 3 evangelhos trazem esse fato. É um dos fatos, sem dúvida alguma, mais impressionantes da narrativa dos textos evangélicos, justamente essa purificação do leproso, que, sem dúvida nenhuma, se entrega completamente à vontade de Jesus, demonstrando aí uma confiança ilimitada e deixando toda a ação ao critério de Jesus. Se queres, ele nada pede, ele apresenta o fato e confessa a convicção que tem, a convicção íntima que ele tem de que a limpeza dele depende exclusivamente da vontade de Jesus. E aí, Pastorino vai mostrar que no dizer de Marcos, Jesus se comove com essa expressão de simplicidade, com essa expressão de confiança, e também responde de uma maneira lacônica, mas unindo a ação às palavras. Quero, sem temer, nesse momento, as prescrições legais que o proíbem. Ele toca o leproso, e é bom lembrar que era um dos grandes flagelos da Palestina nessa época, era a lepra, sobretudo aos que chamavam de lepra branca, por causa justamente das manchas brancas que se focalizavam na pele com a ponta pastorino, transformando-se posteriormente em inchaços, né? E aí acabam por caírem membros, caírem pedaços do corpo, e ali era uma coisa realmente muito degradante. Então hoje esse tipo de lepra é conhecido como leonina, né, em vista das deformações faciais que ela causa. Então, o leproso, o ranceniano, ele era afastado do convívio dos centros habitados e ele era expulso para viver em lugares desertos.
Com isso, ele era obrigado a gritar. Quando alguém se aproximava, ele tinha que gritar: Tame, tame, ou seja, impuro, impuro. Então, realmente, a lepra era considerada mais uma impureza do que uma doença na época de Jesus. Conforme a gente vê lá em Levítico, no capítulo 3, e no 13 e 14. Então, tanto que o leproso pede a Jesus que o purifique e não que o cure. Ou seja, a visão de que era uma impureza. Então, era considerada incurável na época, mas mesmo assim Moisés estabelece um ritual para o caso de ser curado, como está lá em Levítico, capítulo 14, versículos de 2 a 32. Então, quando era purificado, ele deveria oferecer em sacrifício, se ele fosse rico, uma ovelha e 2 cordeiros, e se ele fosse pobre, um cordeiro e 2 rolinhas. Pois bem, quando se verificou a purificação através dos sacerdotes, esse ex-leproso retoma a sua posição na sociedade, podendo conviver novamente com as outras pessoas. Então, não podendo entrar na cidade, o leproso aguarda Jesus na estrada e, ao vê-lo passar, ele lança o seu apelo, que é um apelo sincero, é um apelo realmente que ele se humilha ali naquele momento. Então, humildemente, ele se prostra com o rosto virado para a terra. E aí, logo depois da cura, Jesus adverte ele de uma maneira severa, de maneira enérgica, que não conte nada a ninguém do que aconteceu. E manda ele ir lá fazer a oferta ritual e se apresentar aos sacerdotes, justamente para verificar que ele estava realmente curado. Então, os exegetas, os intérpretes do texto, dizem que esses constantes apelos de Jesus, de nada dizerem aos beneficiados a respeito do que eles foram beneficiados, né, prende-se justamente ao segredo messiânico. Mas, no entanto, nós vemos nisso apenas uma modéstia natural dos espíritos superiores, uma humildade dos espíritos superiores que não proclamam e nem gostam que os outros proclamem a sua superioridade sobre as demais criaturas, né? E aí Pastorino vai dizer que Lucas, mais uma vez, anota que Jesus se retira para orar, como a gente já falou anteriormente. Então, essas curas que são narradas aí com detalhes pelos evangelistas, com todos esses pormenores, elas parecem ter sido escolhidas a dedo com essa intenção, com esse intuito de esclarecer esses ensinamentos como sendo ensinamentos preciosos relativos ao modo de agir com aqueles que se encontram nos diversos graus evolutivos. E aí, com isso, vai ter a possibilidade de resgatar o erro do passado, ou fixados nos vícios do presente também resgatar isso aí. Então, de cada um a gente vai falar justamente nesse seu lugar. E aí, de qualquer forma, é preciso que a gente anote aí especificamente que essas curas tão salientadas se referem a cegueira, surdez, a corcunda, hidropsia, hemorragia, paralisia e também o mal de Hansen, né? A doença de Hansen, a hanseníase. Então, alguns correspondem ao males do duplo etérico, como disse Pastorino, né, que corresponde aos nervos. Alguns a corcunda, que são desvios dos ossos, a atrofia, ressecamento dos músculos, e a paralisia, que na fala de Pastorino remete ao afrouxamento dos nervos. Então, outras tantas curas dizem respeito ao corpo astral, como, por exemplo, a hidropsia, que é um excesso de água, a hemorragia, que é uma perda de sangue, e a lepra, que representa aí, na fala de Pastorino, o apodrecimento dos tecidos. E aí ele ainda vai dizer que 2 se referem ao intelecto, que é a surdez, que é a incapacidade de receber, na visão de Pastorino, causada pelo orgulho que incha e nada recebe de fora, e a cegueira, que é a incapacidade de compreender, causada pela vaidade que obnubila, né? que deixa nublado o raciocínio. Então a questão aí é que está, né? O veículo mais externo, mais denso, que é o corpo físico, é o veículo da personalidade mais externa, moldado pela mente de cada um, segundo a sua própria capacidade.
justamente porque nossa mente é modeladora, né? O modelo organizador biológico. Então, nesse caso particular, nós encontramos uma personalidade que, diante do sofrimento agudo, como fala Pastorino, agudo e prolongado, conquistou humildade e reconheceu-se imundo. Verificou-se, então, que se achava carregado de fluidos pesados que se exteriorizavam no corpo físico e, então, volta-se justamente para a individualidade, para o espírito, e confessa que se ele, o espírito com E maiúsculo, o quiser, poderá limpá-lo. Perceba que a técnica de purificação do corpo astral obedece justamente à mesma técnica da purificação do corpo físico, do corpo denso. Né? Pela alimentação, nós agregamos a nós os fluidos alimentícios. E desses fluidos alimentícios, o que é aproveitável é assimilado ao corpo, justamente como, por exemplo, os nossos músculos, os nossos ossos, o nosso sangue, etc. Mas todos os detritos, ou seja, aquilo que não é útil, é expelido através dos nossos órgãos excretores. Então aí Pastorino vai explicar que, desse modo, quando o corpo astral se alimentou de pensamentos, palavras ou ações, tudo o que neles houver de bom é assimilado como uma experiência, como um aprendizado, como um crescimento, como um amadurecimento, como evolução. Mas todos os fluidos mentais pesados, todos os fluidos mentais nocivos, são expelidos pelo órgão excretor do astral, que é exatamente a sua condensação na matéria, ou seja, é o corpo físico. Então, os fluidos pesados são literalmente evacuados através das chagas, das pústulas, dos furúnculos, das úlceras, dos cânceres, das lepras, etc. Então, com isso a gente vê que qualquer dessas modalidades, que no dizer do povo purificam o sangue, também na realidade purificam o corpo astral, que é justamente o que anima o corpo através da circulação sanguínea. Daí serem chamados justamente animais, aqueles que já possuem o corpo astral desenvolvido e, portanto, já utilizam um sistema circulatório eficiente e tanto mais completo, quanto mais desenvolvida for a sua alma ou corpo astral, né? Usando um termo que Pastorino gosta. A evacuação desses fluidos pesados, conforme continua Pastorino, é feita justamente através desse corpo denso e, sobretudo, através dos tecidos epiteliais externos ou internos. Olha que interessante, né? Então ele diz o quê? Que compreendemos que essas doenças são ainda necessárias para a nossa limpeza, são indispensáveis para o nosso progresso evolutivo, sendo justamente por isso de suma utilidade para a nossa evolução espiritual. Essa história de que há males que vêm para o bem, não. Todo mal vem para o bem. Então, quando a doença está terminada, a doença cessa. Mas, por vezes, a quantidade de matéria fecal astral é tão grande que mais de uma existência terrena é consumida na sua evacuação, se a gente pode falar dessa maneira, usando a própria expressão que Pastorino usou. Então, daí a gente tem o engano do que aqueles que pedem a cura, quando deviam pedir, na verdade, a purificação, por mais dolorosa que seja essa purificação, tal como nos ensina essa lição do leproso, né, do Hansaniano, que é trazido dessa maneira. Quando, pois, a personalidade atinge esse grau de compreensão e recorre ao Cristo interno, este se torna justamente, ele toma a iniciativa de limpar a personalidade desse resultado kármico dos vícios, que justamente remete ao nosso passado de delitos. No entanto, não é uma situação de graça, existe ali a necessidade de trabalhar em setores estabelecidos para cada um,
de acordo com seus casos particulares. E vejam que Pastorino diz que no caso específico desse Hanseniano, ou seja, dessa personalidade que havia esgotado o seu resgate kármico, a ordem, então, é apresentar-se ao sacerdote e cumprir o ritual, ou seja, olha que símbolo, seguir ainda a trilha de uma religião ritualística, que é indispensável, por enquanto, para aquela personalidade ali, para a sua evolução, para a evolução do espírito. Então, não lhe seria possível passar do estado em que ele estava, naquele momento, para um estado de ascetismo avançado, de entrega, dedicação espiritual avançada, porque a evolução não dá saltos. Percebam, né, que Pastorino é muito cauteloso com relação a isso. Ele vai trazer justamente a perspectiva de que cada um de nós tem um ritmo diferente, a gente precisa respeitar. Então, para aquela personalidade especificamente, era daquela maneira. Então, que a gente aprenda com isso e perceba que quando acontece conosco um adoecimento, por exemplo, existe um motivo, existe algo por trás dali. Isso até nos robustece para enfrentar esses desafios que a vida nos impõe. Não é verdade? Porque quando a gente encontra um sentido, fica muito mais fácil relativizar o impacto negativo daquilo nas nossas vidas. Então, às vezes a gente até nem encontra esse sentido, mas sabe que ele existe e se mantém na expectativa, aguardando a possibilidade de um dia compreender. Isso já nos fortalece, já nos permite aí um outro olhar diante dessa circunstância que a gente vive. Então, que a gente se sinta mais forte diante desses desafios que a vida nos traz, como forma de, usando o termo estranho que Pastorino usou, né, evacuar essa matéria fecal espiritual, se a gente pode falar dessa maneira. Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam nos inspirar para podermos caminhar junto a Ele para a nossa própria purificação. Um grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus.